Ora, Deus, eu e a Rosane essa semana, enquanto conversarmos sobre algumas coisas da igreja, sobre algumas necessidades da igreja, tivemos algumas direções sobre o que seria importante compartilhar com a igreja, quais temas seriam importantes nós refletimos e abordarmos aqui nas mensagens para a igreja. E saíram temas assim: quem somos e quem devemos ser como igreja neste mundo, a importância de pais curados para educarem os seus filhos, cultura do mundo versus cultura de Deus. Falamos até de frases que são postadas no Facebook, que as pessoas dão like. Por exemplo, uma frase que chamou a atenção da gente, que é muito perigosa, mas e muitas pessoas acabam dando like, é: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é o que você está sendo. Eu diria que daria uma boa reflexão, porque ela é muito contrária à palavra do Senhor. Mas nós aceitamos e achamos que ela é coerente, procedente, enfim, e as pessoas postam textos e deem likes em tantas frases, e que na verdade não analisam, não refletem se aquilo é verdade, se aquilo é correto, se aquilo é bíblico ou não. Mas enfim, diante de tudo isso, eu me preparei para trazer uma mensagem e compartilhar com vocês. Estava tudo quase pronto, quando ontem à noite o Espírito Santo me deu um sussurro de uma frase diferente, de uma palavra diferente. Então eu saí correndo e comecei a falar: Senhor, então se o Senhor quer falar de uma forma diferente, um outro tema, o Senhor vai ter que detalhar para mim como é que o Senhor quer que eu fale com a igreja. E o que o Senhor quer que eu fale para a igreja. Então eu quero compartilhar com vocês hoje sobre aquilo que o Senhor falou muito no meu coração. E é: nada e ninguém pode comprometer a sua paixão por Deus. Nada e ninguém pode comprometer sua paixão por Deus. É isso que o Senhor falou muito no meu coração e eu quero compartilhar sobre isso com você nesta noite. Quando o Senhor falou comigo isso, eu nem sou louco em duvidar ou questionar ou desobedecer a ordem do Senhor. Jesus disse claramente às igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, obedeça o que eu estou falando. Então, eu vou ser muito obediente ao que o Senhor falou para compartilhar com vocês nesta noite. Jesus disse, primeiro mandamento, claro, para o povo do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, e talvez o mais importante, talvez não o mais importante mandamento da Bíblia, é este: amar a Deus sobre todas as coisas. E com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com aquilo que está no seu coração, mas é sobre todas as coisas. E eu comecei a pensar muito sobre isso e veio à minha mente alguns personagens bíblicos. E eu quero, dentre tantos que eu pensei, eu quero compartilhar com vocês nesta noite 4 personagens que revelam para mim, que mostram para mim como eles eram apaixonados por Deus. Como eles eram e como eles amavam ao Senhor, amavam a presença do Senhor. E algumas coisas aconteceram de forma estranhas com eles, outras foram abençoadoras. E eu quero compartilhar com vocês esses personagens que me chamam a atenção. O primeiro deles é Adão. O primeiro homem, o primeiro ser criado pelo Senhor. Para Adão, quem era Deus? Para Adão, quem era? Era o Senhor Criador. Para Adão, naturalmente, Deus era o Senhor e é o seu companheiro. Para Adão, Deus era o companheiro diário, um companheiro que ao entardecer, à virada da tarde, ali o Senhor descia e caminhava e passeava e conversava com Adão e Eva. Para Adão, Deus era a pessoa mais próxima que eles podiam ter. Gênesis 3, versículo 8, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Vamos parar aqui um pouquinho só. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O texto fala sobre soprar a brisa do dia, era o mesmo que entardecer, ou o mesmo que a viração do dia. E isso acontecia como de costume.
o Senhor descia à terra e começava a andar pelo jardim do Éden, e quando andava com o jardim do Éden, se encontrava com Adão e Eva, e ali conversavam, ali havia um momento de contemplação, a grandeza de Deus através do Senhor, através da criação que Deus havia feito. E eu imagino a cena, imagino Deus conversando com Adão e Eva numa conversa muito íntima, muito próxima. Eu imagino Deus compartilhando como foi a criação, como Ele criou todas as coisas. Ele foi revelando com detalhes o que era antes e o que era de agora em diante, após as suas palavras. Eu imagino Deus detalhando o quanto Ele amava Adão e Eva, o quanto Ele colocava Adão e Eva todo o seu coração. Eu imagino Deus conversando com Adão e Eva de uma maior intimidade. E isso acontecia diariamente. Interessante que diz o texto que isso acontecia ao pôr do sol, na virada do dia. Uma das coisas lindas que eu amo fazer é contemplar a natureza de Deus ao entardecer. Como é lindo você poder ver o sol descer, o sol se pôr. Como é lindo você poder ver a natureza. Como é lindo você ver as árvores, o céu, o mar, o rio. Como é lindo você ver a criação de Deus. E como é bom você contemplar Deus vendo tudo isso. Eu imagino Adão e Eva fazendo tudo isso, todos os dias, ao lado de Deus. Como isso devia ser extremamente prazeroso para eles. E infelizmente parece que para nós perdemos a alegria e o prazer de contemplar a criação de Deus. Perdemos o prazer de contemplar aquilo que Deus criou para o ser humano, que foi este mundo. E perdemos o privilégio e o poder de poder estar com Ele todos os dias. Hoje nós não valorizamos mais esses momentos com o Senhor, porque a gente diz que não tem mais tempo. A gente diz que não tem como separar um momento para estar com o Senhor durante o dia. Porque meu dia é destinado a trabalhar, a ganhar dinheiro, chegar em casa, comer, dormir, e amanhã, no dia seguinte, trabalhar. Depois é só isso, a gente só faz isso. Mas Adão e Eva tinham o prazer, tinham o amor, e tinha tudo, dedicação para se encontrar com o Senhor. E eu creio que da mesma forma como Deus tinha interesse de encontrar-se com Adão e Eva todos os dias, Ele tem o mesmo interesse por mim e por você, de se encontrar comigo e com você todos os dias. Deus quer conversar com a gente. E Deus quer que a gente mude o foco dos nossos olhares, para que a gente possa ouvir o sussurro de Deus, para que eu possa ouvir com clareza a voz do Espírito do Senhor. Eu preciso limpar minha mente um pouco. Eu preciso desobstruir o canal que me impede de ouvir o Senhor. Eu preciso limpar meus ouvidos. Eu preciso estar com o meu coração mais aberto e mais sensível à manifestação do Senhor. E para isso eu preciso separar para ver as coisas de Deus, ouvir as coisas do Senhor. Adão e Eva faziam isso todos os dias. E Deus tinha o prazer de estar com eles todos os dias. E como isso devia ser maravilhoso para Adão e Eva. Como isso devia ser maravilhoso. Além de estar com o Senhor, além de ouvir as revelações, havia uma expectativa no coração de Adão e Eva, possivelmente de encontrar com o Senhor todos os dias. E eu não sei se a gente tem essa expectativa de estar com o Senhor. Eu não sei se você tem expectativa de encontrar com o Senhor diariamente. Eu não sei se você tem a expectativa de poder falar com o Senhor, de ouvir o Senhor diariamente. Você apenas quer ouvir quando vem ao culto, uma vez por semana. Ou quando vai ao GP uma vez por semana. Agora, interessante é o que diz o texto, a segunda parte do texto, que diz o seguinte, uma lição muito simples, mas porém muito importante. Diz o seguinte, a parte B do versículo 8. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esconderam-se. Eles tinham prazer de
todo dia estar com Deus. Eles tinham o prazer de todos os dias ouvir o Senhor falar e contar as revelações. Eles tinham o prazer de todos os dias contemplar a grandeza de Deus e da criação do Senhor. Mas chegou um momento em que eles se esconderam da presença do Senhor. Quem se esconde é porque sabe que fez algo errado. Quem se esconde é porque tem medo e vergonha do que fez. Quem se esconde é porque não quer encarar de frente o Senhor que o criou e o ama tanto. Quem se esconde é porque talvez tenha perdido o prazer de se encontrar com o Senhor diariamente. E o que Adão e Eva perderam com isso? Perderam a coisa mais importante das suas vidas. Quando pecaram, perderam aquilo que era mais importante para eles, que era essa comunhão diária com o Senhor. Perderam o prazer de estar com Deus diariamente. Perderam aquilo que era essencial para eles, que era aquele encontro com o Senhor para ouvir as revelações dele, ouvir claramente. Perderam tudo isso. Perderam tudo isso. Triste ver que Adão e Eva passaram por isso. O pecado fez isso com eles, como também faz com a gente. Quando nós estamos em pecado, significa que a gente não separa mais tempo para Deus. Quando a gente está em pecado, a gente não tem interesse de contemplar mais a grandeza do Senhor. Quando a gente está em pecado, a gente não tem mais interesse de falar com Deus, de orar ao Senhor, de buscar o Senhor diariamente. Quando a gente está em pecado, significa que nós não temos mais prazer ou interesse, ou temos expectativa de estar com Deus diariamente. Porque o pecado nos faz separar, o pecado nos faz romper, e o pecado nos distancia de Deus, e tira de nós o prazer e o interesse pelas coisas de Deus. Infelizmente é isso que é a verdade. O pecado faz tudo isso com as pessoas. Mas veja o que fala o versículo 9 e o versículo 10, a parte A de Gênesis 3. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim. Vamos parar aqui. O Senhor Deus chamou e disse: onde você está? E Adão disse: o Senhor, eu ouvi os teus passos. Eu ouvi os teus passos e me escondi. Sabe, queridos, quando a gente está em pecado, a gente às vezes tem noção do que Deus está falando. Às vezes até tem noção do propósito de Deus. A gente até sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente prefere se esconder. A gente prefere não se comprometer. A gente prefere não se expor, porque ao se expor, eu vou ter que corrigir minha vida. Eu vou ter que mudar o rumo da minha vida. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu quero fazer. Ao me expor, eu vou ter que abrir mão daquilo que é a melhor coisa que existe, que são os meus prazeres mundanos, carnais. Aos olhos humanos, a carne vai querer desejar as coisas que o mundo oferece, mas ao me expor, eu vou ter que corrigir a minha vida, e ninguém quer corrigir a vida. Ninguém quer acertar a vida, ninguém quer confessar o pecado, ninguém quer se arrepender dos seus pecados, ninguém quer mudar de vida, quer continuar com a vida como sempre teve. A rotina diária de levantar, trabalhar, voltar para casa, comer, dormir, no dia seguinte levantar, buscar o seu dinheiro, trabalhar e acabou. A vida se consiste nisso, mas a vida de Adão e Eva consistia em diariamente ter um encontro com o Senhor. Mas o pecado veio e eles até ouviam o Senhor. Eu vou dizer uma coisa a vocês nesta hora. Assim como o Senhor foi andando e Adão ouviu os seus passos, o Senhor está neste lugar, está andando aqui nesse corredor. Está perguntando para você onde você está.
que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a vida que eu te dei? Onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha? Cadê a sua paixão por mim? Cadê o seu amor por mim? Cadê o seu interesse pelas coisas de Deus? As minhas coisas, diz o Senhor. Cadê o seu interesse pelas coisas que são mais importantes? Que são as minhas coisas, diz o Senhor. Eu sei que o pecado destruiu você, mas eu estou chegando, eu estou andando aqui, e eu quero me encontrar com você. Por isso, pare de se esconder, porque eu sei onde você está. Eu sei onde você está. Não há como se esconder de Deus. Não há como se esconder da presença de Deus, porque Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele ouve tudo, Ele sonda todo o nosso coração. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, 7, 8. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Não há como fugir de Deus. Não há como fugir da presença do Senhor. E Ele está andando aqui nesta noite, perguntando: onde você está, meu filho? Onde você se perdeu? O que você fez que agora não dedica mais seu tempo para mim? O que você está fazendo que não tem mais prazer em me procurar? O que você está fazendo que não tem mais expectativa de me buscar diariamente? Cadê o fogo que estava no seu coração que agora se apagou? O pecado consumiu e destruiu você. Onde está você, meu filho? Mas Deus sabe onde você está. Ele está vendo você. Está vendo você. E eu diria a você: pare de se esconder. Volte o seu coração para Deus. E lembre-se, nada e ninguém pode comprometer sua paixão por Deus. Mesmo que você diga que tem trabalho a fazer, que tem contas para pagar, que tem problemas para se resolver, eu volto a falar a você o recado de Deus para você nesta noite: nada e ninguém, nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma pessoa pode comprometer a sua paixão por Deus. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Assim foi Adão. Eu imagino quando ele saiu, ele foi expulso do jardim do Éden. Eu imagino o sentimento de saudade que ele deveria ter do jardim. Não somente do jardim propriamente, mas dos momentos que ele tinha com o Senhor. Eu imagino Adão e Eva conversando sobre Deus, o que ele fazia diariamente. Eu imagino Adão e Eva falando sobre as revelações que Deus dava diariamente. Imagino Adão e Eva conversando sobre a experiência que tinha diariamente com Deus, mas agora não podia mais por causa do pecado. Talvez a mesma situação sua hoje. O pecado tem tomado conta da sua vida, que não é à toa que você se tem separado de Deus. A prova que você está em pecado é que você não tem mais interesse pelo Senhor, de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, apenas uma vez por semana. Isso não é nada. Não é nada. O Senhor diz a você hoje: nada e ninguém pode comprometer a sua paixão por Ele. A segunda pessoa que o Senhor me lembrou é Moisés. Quem era Deus para Moisés? Moisés teve a sua primeira experiência com o Senhor numa sarça ardendo, e aquela sarça não se consumia, não se acabava. E naquele lugar saiu uma voz, e essa voz falava com Moisés. Ali foi chamado de Moisés. E o chamado para ele libertar o povo que estava preso lá no Egito. E daí em diante você começa a perceber quem era Deus e como Deus foi se revelando para Moisés e quem se tornou Moisés a partir das revelações que Deus havia lhe dado.
Porque antes Moisés era um medroso, era um cara que tinha medo de falar, era um cara que não queria enfrentar as pessoas, mas depois que Deus foi se revelando, Moisés se tornou um cara extremamente corajoso, ousado, intrépido, um homem cheio de fé, um homem que falava com Deus, um homem que ouvia Deus. Não é à toa que a Bíblia o coloca como sendo amigo de Deus. Moisés ia na tenda do encontro, e quando ia lá, Deus mandava sua nuvem de glória. E quando mandava a nuvem de glória, aquela glória tomava a vida de Moisés. E ele começava a profetizar coisas ao povo. Em outros momentos, Moisés saía da tenda do encontro, ou estava no meio do povo, mas ia em direção aos montes. E nos montes ele falava com o Senhor, e Deus se revelava a ele. E ele ouvia o Senhor falar com ele. E Deus o chamava de amigo. E chamava de amigo. Uma das coisas lindas é o que está lá em Êxodo 33, versículo 11, que diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. O face a face aqui não significa olhar com os olhos naturais, mas simboliza algo de aproximação, de proximidade, de intimidade, porque ninguém pode ver a Deus com os olhos naturais. Mas ele era tão íntimo com o Senhor. Deus para Moisés era a figura do eu sou. Eu sou. E ele aprendeu que eu sou o provedor. Está precisando de alguma coisa? Eu sou o provedor. Tem necessidade? Eu sou o seu provedor. Precisa de alguém para libertar? Eu sou o libertador. Precisa de alguém que para restaurar? Eu sou o restaurador. Precisa de alguém para caminhar com você? Eu sou o que caminho contigo. Eu sou, se revelou a Moisés. Eu sou o Todo-Poderoso que caminhou com Moisés. Os milagres que Deus fez através de Moisés foi porque o eu sou se revelou a ele. E ele era tão íntimo dele. Ele era um tão amigo. Certa vez Deus já estava cansado do povo de Israel, que não parava de murmurar, de reclamar, não parava de pecar contra o Senhor. E então foi Moisés conversar com Deus. E Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, cansei. Acabou. Não tenho mais paciência. Imagino Deus falando assim: ó, acabou, Moisés, não tenho mais como caminhar com esse povo. E Deus diz claramente: eu não vou mais caminhar com vocês. Mas eu não vou abandonar vocês, eu vou enviar um anjo na frente de vocês. Ele vai libertar, ele vai ajudar vocês nas guerras, ele vai ajudar vocês em tudo. Talvez a gente ia dizer: mas tá bom, se é o anjo do Senhor, então o que o Senhor falar para o anjo, ele vai fazer, então vai ser bom. Mas Moisés disse: eu não quero assim. Não quero assim. A resposta de Moisés está lá em Êxodo 33, versículo 15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Moisés disse claramente: se o Senhor não for, eu não vou. E não nos deixa ir também. Se o Senhor não estiver com a gente, não nos permita ir avante. Nós não queremos um anjo. Nós não queremos alguém diferente dirigindo. Nós não queremos um ser celestial na frente. Nós não queremos alguma coisa dirigindo. Queremos o Senhor. O Senhor é o que mais nos interessa. Moisés sabia quanto valia Deus. Moisés sabia quanto Deus era importante para ele e para todo o seu povo. Moisés sabia que Deus era o seu amigo, ele não podia abandonar seu amigo. Ele não podia largar seu amigo e nem queria que o seu amigo o largasse ou abandonasse por causa do pecado dos outros. Moisés tinha um interesse de ir avante, mas com o Senhor presente. Ele não queria perder a amizade. E às vezes eu fico pensando: será que a gente chama Deus para ir com a gente no trabalho? Será que a gente tem interesse de ter Deus ao nosso lado
quando a gente está andando de carro? Será que a gente tem interesse que Deus caminhe com a gente nos nossos negócios? Será que a gente tem interesse que Deus veja o que a gente está fazendo diariamente? Será que a gente tem interesse que Deus caminhe conosco, vendo nossas palavras, vendo o que a gente está postando no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ou nas redes sociais? Será que a gente tem interesse que Deus veja o que a gente está fazendo? Entenda bem, queridos, Ele está vendo você o tempo inteiro. Mas Ele não quer apenas ver você. Ele quer que você o queira caminhar com Ele. Que você o queira que caminhe com você. Há uma grande diferença de você apenas querer que Deus o veja, porque Ele vai ver você de qualquer jeito. Mas há uma outra verdade, é você querer que Ele esteja com você em todos os momentos. Moisés queria Ele o tempo inteiro, porque entendia a importância que era. A importância que era. Não querer perder um minuto sequer. Será que a gente tem medo que Deus veja o que a gente está fazendo, nos condene? Deus não vai caminhar com a gente para nos condenar. Ele quer caminhar com a gente porque Ele quer demonstrar seu amor por nós diariamente. Moisés foi um homem tão rico em comunhão com o Senhor, que serve de exemplo para a gente. Serve de exemplo para a gente. Quanto Deus é importante para você? A prova que Ele é importante é que você o chama para estar com você. A prova que Ele é importante é que você deseja falar com Ele diariamente. A prova que Ele é importante é que você fala muito sobre Ele. Talvez você vai falar, talvez você vai pensar um pouquinho o que para você é mais importante. É só avaliar o que você mais fala durante os seus dias. As suas palavras revelam aquilo que para você é mais importante. Se o que é mais importante é o dinheiro, você é o que mais vai falar, vai ser dinheiro e dívida, pagamentos, conta. Se o que mais você tem prazer de falar é falar mal dos outros, o que mais interessa para você talvez seja ser igual aos outros. É inveja. Mas Moisés disse, eu não quero outra coisa. Eu não quero um anjo na minha frente. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Nada e ninguém pode comprometer sua paixão por Deus. Nada e ninguém. A terceira pessoa que o Senhor me trouxe à memória foi o rei Davi. O rei Davi. Quem era Deus para Davi? Eu ousaria dizer que para Davi Deus era o Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. A vida de Davi para mim é um exemplo. Eu diria bem claramente, sua vida me ensina que mais importante do que a maneira como você começou a sua vida cristã é a maneira como você vai terminá-la. Davi foi um cara que começou a sua vida a ser reconhecida porque era pastor de ovelhas dos seus pais. Ele cuidava das ovelhas, que quando veio um urso, quando veio um leão, ele matou o urso e o leão para defender as ovelhas. Logo depois, ele acabou encarando um gigante Golias e acabou matando o gigante Golias, porque ele disse, quem é esse incircunciso que está lutando contra o meu Deus? O meu Deus é mais poderoso, Ele vai me dar a sua cabeça nas minhas mãos. Meu Deus! Ele sabia em quem ele acreditava, em quem ele confiava. Ele sabia quem era o Senhor. Mas quanto mais a fama dele crescia pelas suas obras, pelas suas conquistas, mais o rei Saul tinha inveja dele. Então o rei Saul resolveu persegui-lo. E ele acabou tendo que fugir. E ficou fugindo de cidade em cidade,
Porque o rei Saul, quando sabia onde ele estava, ia mandar uma tropa para tentar matá-lo. E isso aconteceu por anos. Mas chegou um belo dia que depois de uma guerra, o rei Saul morreu. Então Davi voltou e foi para a região mais próxima de Jerusalém. E ali foi empossado rei de Israel, como o Senhor havia prometido a ele, e ungido para isso. E como rei, ele foi crescendo, e quanto mais conquistas tinha, mais ficava famoso, mais rico, mais próspero. Mas um belo dia que ele ficou preguiçoso, não quis ir para a guerra, olhou da janela do quarto, viu uma mulher tomando banho do outro lado, a desejou, a possuiu, adulterou com ela, pecou claramente. E para disfarçar a situação, porque ela engravidou, mandou matar o marido dela, mandou colocar o marido dela na linha de frente da guerra para morrer rápido. Mas nada fica escondido aos olhos de Deus. Mesmo que você tente tramar tudo para que ninguém descubra o que você fez, mesmo que você tente esconder tudo para que ninguém descubra o que está fazendo, por mais simples que seja o seu pecado, que você acha que as pessoas não vão descobrir, mas Deus está vendo. E um belo dia o profeta Natan entrou no quarto e viu Davi, falou com Davi, e apontou o dedo e disse: Deus disse o que você fez, Davi. E naquela hora, qual foi a reação de Davi? Não foi de uma reação de um egoísta, de um cara orgulhoso que disse: não fui eu era o rei, eu podia fazer isso, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a reação de Davi foi diferente. Ele se prostrou no chão, ajoelhou, rasgou suas roupas, se humilhou, e ali pediu perdão para Deus, escreveu o Salmo 51. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele foi penalizado pelo Senhor, porque o filho que foi gerado pela adúltera que estava com ele ali, morreu. E a palavra de Deus, dita pelo profeta Natan, que iria acontecer com ele, e a sua família ia ser desgraçada, muita coisa ia acontecer na sua vida ruim, e aconteceu tudo de ruim, porque ele cometeu erros graves. Mas este homem se voltou para Deus, e continuou a buscar ao Senhor. Ele se arrependeu do seu pecado, pediu perdão para o Senhor, não teve vergonha de revelar essa verdade, essa mentira, ou esse pecado ao povo. Não é à toa que a gente tem escrito tudo que ele fez de errado na Bíblia. Não escondeu nada. Mas ele morreu como sendo homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o seu coração estava mais interessado em agradar ao Senhor. Uma das coisas que me impressiona em Davi, o Salmo 27, versículo 4, fala um pouquinho do coração de Davi. Olha o que diz esse salmo: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a procurei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Sabe qual é o interesse de Davi? Qual era a meta de Davi? Era Deus, era ficar na casa de Deus, era buscar ao Senhor na casa de Deus, era contemplar ao Senhor na casa do Senhor, era viver para Deus. O que para ele não era mais importante, não era o reino, não era a riqueza, não era a prosperidade, não eram as conquistas, não era um nome ser zelado, nada disso era mais importante. Para ele o mais importante era estar na presença de Deus, na casa de Deus, para contemplar a bondade do Senhor e ainda buscar a sua orientação. Davi sabia quem era Deus, ele acreditava em Deus, ele não estava brincando de igrejinha, ele amava a sua presença. Davi ele pediu ao Senhor o que mais desejava, que era morar na casa do Senhor. Pensa um cara que quer viver grudadinho com o Senhor, dizendo: eu quero morar na tua casa, onde o Senhor está, onde o Senhor se revela, onde o Senhor está o tempo inteiro. Eu quero estar lá com o Senhor, quero viver com o Senhor. Assim como Adão vivia, Davi disse: eu quero ficar contigo lá o tempo inteiro, lá na tua casa. Com certeza, não era tão fácil isso.
Não é à toa que ele diz que precisava buscar, precisava procurá-lo. E quando se diz buscar, procurar, instigar, isso significa que vai demandar esforço, dedicação, vai demandar abrir mão de coisas, vai demandar dedicação, persistência. Não é somente você participar de um culto, mas é desejar, querer o Senhor o tempo inteiro. É buscar o Senhor, ser incessante, ser insistente com o Senhor. Ele desejava contemplar a Deus e desejava também sua orientação. Davi não queria fugir de Deus, mesmo tendo cometido pecado. Davi quis a Deus. Lembre-se, nada e ninguém pode comprometer sua paixão por Deus. E o quarto, o último, Isaías. O profeta Isaías é o outro homem que me encanta pela sua sinceridade, pelo seu compromisso com o Senhor, por ser um homem que ouvia muito a voz do Senhor e por suas experiências maravilhosas com Deus. Quem era Deus para Isaías? Era o rei, o soberano. E ele era apenas um servo. Diz a palavra do Senhor de Isaías 6, versículo 1, o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. Queridos, imagina a cena de Isaías entrando no templo, a fumaça tomando conta daquele lugar, a fumaça descendo naquele lugar, e uma luz irradiante começou a se mostrar. Isaías com os olhos meio que esbugalhados, e viu o trono de Deus, e quando viu o trono de Deus, viu o Senhor naquele lugar, viu os serafins, viu querubins, que eram anjos cheios de asas, que eles abanavam ali para Deus. Imagina ele ouvir sons, porque ele viu os anjos cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Imagina ele vendo tudo aquilo. Mas eu me paro para pensar, por que ele viu aquilo somente naquele momento? Isso não foi o seu chamado inicial, não foi sua experiência primeira. Isso já estava em Isaías 6, já estava mais avançado, já tinha dito algumas palavras proféticas para o povo. Mas uma coisa me chama a atenção, é a frase inicial: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que o rei morreu. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias era um cara que se assemelhava a Davi. Próspero, um cara guerreiro, um cara que tinha poderio do exército, um cara que as pessoas, os povos vizinhos temiam por sua força, por seu poderio econômico, por seu poderio de guerra. As pessoas sabiam quem era o rei Uzias e temiam porque iam perder guerras. Mas era alguém também, além disso, que consultava o Senhor, buscava a Deus. Era um homem temente a Deus, um homem que vivia para Deus também. Por isso Deus o abençoava. E Isaías estava próximo desse homem. Mas no ano da morte dessa pessoa que ele era próxima, ele pôde ver o Senhor. Isso me faz pensar que muitas vezes tem pessoas que nos atrapalham de ver o Senhor. Isso às vezes me faz pensar que muitas vezes tem coisas que me atrapalham de poder ter uma experiência maior com o Senhor. E eu às vezes não sei escolher certas amizades. Tem amizade que para mim às vezes é mais importante do que o próprio Deus. Então às vezes é necessário que essa pessoa morra, desculpa falar a verdade, para que você possa ver o Senhor.
Alguns precisam abrir mão de certos relacionamentos para poder ouvir o Senhor. Não falo casamento, casal. Não falo casal. Estou falando em amizades. Amigo que atrapalha a sua vida com Deus. Casou, não gostou do casamento, se vira, tem que ficar com essa pessoa o resto da sua vida. Mas estou falando de relacionamentos, de amizades que atrapalham, desvirtuam, tiram você do foco de Deus. Ou a gente precisa entender que Deus às vezes vai olhar para a gente e falar assim, olha, meu filho não está olhando para mim, não está me vendo como o rei, não está reconhecendo que eu sou o Senhor dele. E aí ele permite com que um filho meu fique doente. E quando meu filho fica doente, com a minha postura, vou procurar um médico, mas eu vou orar mais. O que Deus quer? Que eu busque mais ao Senhor. Às vezes Deus permite que eu perca um trabalho, perca um serviço. Sabe para quê? Para que você se volte para Ele. Às vezes Deus permite que aconteça com a gente uma tragédia. Para quê? Para que você volte o seu coração para Ele, para que você veja que Ele é mais importante que as circunstâncias. Tem muita gente que ama e adora e idolatra o trabalho. Eu digo a você, cuidado, porque se está acima de Deus, Deus não gosta disso. E você corre um grande perigo de perder isso, se estiver atrapalhando sua comunhão com o Senhor. Não estou jogando praga, não. Estou falando a verdade. Falando a verdade. Porque foi no ano da morte que ele pôde ver o Senhor. Eu tive experiências com o Senhor muito forte há um bom tempo atrás. Quando eu tive que matar o meu orgulho. Depois da minha experiência, que mexeu muito comigo, que eu tive que me humilhar, aí eu pude ter a experiência mais forte com o Senhor. Depois de eu me humilhar, eu estava vindo de carro. Nessa época eu morava em Kearney, mas a gente via para a igreja em Freehold. E no caminho, quando eu já estava aqui na Rota 9, eu já estava chorando, me debruçando do Senhor, já tinha me humilhado, já tinha confessado, já tinha pedido perdão ao Senhor, o Senhor me tomou. Eu dirigia no carro, eu tremendo, eu chorava, eu falava em línguas, eu clamava. E eu cheguei na igreja, lá em Freehold, e eu parei o carro, estacionei o carro, e não conseguia sair do carro. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Aquilo foi me tomando, me tomando, me tomando, me tomando, porque aí eu pude ver o Senhor, sentir Deus, ou ver de forma diferente a palavra do Senhor. Ali foi um derramar sobre forma sobrenatural. O que aconteceu? Por quê? Porque eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu queria. E disse, Senhor, eu não quero mais isso, porque eu quero mais o Senhor na minha vida. Quando eu tive que me humilhar, confessar o meu pecado, quando eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu via, ou que eu queria, e disse, Senhor, eu não vou querer mais. Aí eu pude contemplar a presença do Senhor. A gente às vezes é muito apegado às coisas humanas. A gente é muito apegado ao dinheiro. A gente é muito apegado ao trabalho. Eu vou ser franco com você, queridos. Tem gente que arruma trabalho no dia de culto. Tem gente que arruma trabalho no dia de GP. Tem gente que, não estou falando de você de forma excepcional, não, isso é uma coisa. Mas tem gente que tem prazer de arrumar uma coisa para fazer no dia que você vai estar com Deus junto com o povo do Senhor. Não entendo. Não entendo, confesso que eu não entendo. Que tipo de crente é você? Porque para mim a coisa mais importante, e a coisa mais importante para todos nós tem que ser Deus. E eu oro para que Deus
Não venha bagunçar a sua vida porque você está preferindo outras coisas que o mundo oferece. Eu já conversei com pessoas que estavam em seus estado terminal de saúde. E a maioria delas dizia o seguinte: pastor, como eu me arrependo de ter gasto tanto meu tempo com trabalho, atrás de dinheiro, e não investi tempo para ficar com a minha família e nem com Deus. E hoje eu estou aqui morrendo. E eu perdi as coisas mais importantes. E hoje o que eu vou levar? Nada. Nada. Eu conheci várias pessoas dessa forma. Como pastor, aqui não é muito comum isso, porque também nossa igreja é uma igreja jovem, mas eu já fui pastor de igreja que tinha muita gente velha. Então eu constantemente tinha que fazer velório também, né? E muitos deles eram pessoas que estavam doentes, muitos com câncer. E eu lembro de algumas coisas que assim, mexem com o meu coração. Tem uma senhora que eu lembro de ter visitado, isso foi lá em Penápolis, interior de São Paulo. Essa senhora estava bem doente na casa dela. E eu fui levar a Santa Ceia para ela, porque ela já fazia talvez 6 meses que não podia ir na igreja. Eu cheguei lá e conversei com ela, nós cantamos um pouco, cantamos alguns hinos, que ela gostava de cantar hino. E eu trouxe uma palavra para ela, se eu não me engano foi o Salmo 23, que eu falava mesmo, passando por vale da sombra da morte, eu não vou temer porque o Senhor está comigo. Naquele dia ela falou assim: pastor, meu desejo é morrer em paz, mas eu fiz muita coisa errada. Uma delas é que eu dediquei tanto a minha vida para o trabalho, e esqueci minha família, e esqueci as coisas da igreja. E como me arrependo disso. E ela chorava, chorava. E aí então eu reparti a ceia do Senhor com ela. Oramos juntos. E no dia seguinte o Senhor a levou. Eu dei a última ceia para ela. Eu estou querendo ir na tua casa dar a última ceia, posso ir? Não, né? Estou brincando, tá, gente? Mas sabe, queridos, a gente muitas vezes não valoriza aquilo que é mais importante para a gente. Nada e ninguém pode comprometer nossa paixão pelo Senhor. Nunca esqueça isso. Porque esse é o valor maior que você vai ter. Que você vai permanecer. Que você vai conquistar toda a sua vida. As coisas naturais vão acabar. Vão acabar. Eu vi algumas reportagens na televisão de tantas casas que pegaram fogo na Califórnia. Pessoas ricas. E daí? Uma tragédia dessa acaba com tudo aquilo que você tinha. E pessoas chorando porque perdeu tudo. Fazia o quê? Nada e ninguém pode comprometer a sua paixão pelo Senhor. Mas hoje eu venho com o coração desejoso de falar assim: olha, meu irmão, minha irmã, pare de se esconder. Vamos mudar de vida. Vamos consertar a nossa vida. Para consertar, o que tem que fazer? Parar de se esconder, se expor ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Porque eu tenho escolhido as coisas erradas. Tenho priorizado coisas erradas. Vou pedir para o Wesley vir aqui com louvor, por favor, quem estiver aí no Ministério do Louvor. Não sei quanto a você, queridos, mas
Talvez você tenha pecado e tenha se escondido do Senhor. Hoje é o dia de você se consertar, se reconciliar com Ele. Eu quero abrir esse espaço aqui no altar para que você possa vir. Para que você possa vir consertar sua vida com o Senhor. Davi, ele se humilhou, rasgou, abriu seu coração, pediu perdão para Deus. E Deus estava ali andando no jardim quando Adão ouviu que era o Senhor se aproximando. E o Senhor está aqui andando e perguntando: onde você está? Se você hoje, se essa palavra tocou o seu coração e você quer corrigir a sua vida com o Senhor, eu convido você vir no altar nesta hora. Convido no altar você se debruçar com o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me ajude a permanecer no caminho do Senhor como o Senhor deseja. Eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Isso não significa você deixar de trabalhar, você deixar de priorizar o seu trabalho ou traz seus recursos. Não é isso, não. Mas Deus tem que estar acima dessas coisas. Então, se você quer oração, vem no altar na frente nessa hora. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus mandou trazer essa mensagem para você nesta noite. Então vem aqui. Eu quero orar por você nesta noite em nome do Senhor Jesus.